de assunto, trazendo para vocês mais uma questão aqui no live. No Brasil, você tem uma galera em situação de vulnerabilidade e que depende de programas sociais. Seja fazer parte do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, tem as questões do Bolsa Família, tem algumas outras questões assistenciais. Tudo isso, ou quase tudo isso, é compilado dentro de uma estrutura, de um cadastro, chamado CAD Único. O governo anunciou a atualização cadastral de mais de 6 milhões de famílias nesse cadastro único, o CAD Único, que dá acesso aos programas sociais, como eu acabei de falar. Eu citei Bolsa Família, tem também o Pé de Meia, que é para a galera que está estudando, né, que eventualmente não tem grana, tem que trabalhar para não abandonar o estudo. Você tem um programa social Pé de Meia, tem o Auxílio Gás, enfim, tudo isso fica compilado numa base de dados. Para a gente entender como é que funciona essa atualização de dados, a gente vai falar agora com a professora do INSPER, a Laura Miller Machado. Professora, muito obrigada. Bom dia, hein? Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Muito bom dia, Elisa. Um prazer estar aqui com vocês. Para a gente entender de maneira geral, o CAD Único, o cadastro, está lá, tem o site, a pessoa entra, põe os dados. De tempos em tempos, imagino, deve ocorrer uma atualização desses dados, porque o que a gente torce é que quem precisa dos programas sociais precise cada vez menos, que o número diminua. Às vezes, a realidade é adversa, né? Esse número pode subir ou diminuir, mas é necessário fazer uma atualização. Isso naturalmente já ocorre de tempos em tempos? Ela é automática ou o próprio beneficiário tem que entrar no sistema e atualizar? Elisa, acho que primeiro é importante relembrar que a gente tem muito para celebrar. O Brasil nunca foi tão generoso com seus mais vulneráveis. A gente nunca teve um orçamento tão importante, tão grande, como você estava mencionando dos programas anteriormente, do Pé de Meia, do Bolsa Família, do BPC, como a gente tem hoje. Isso é um motivo de grande celebração para o Brasil. Mas isso nos impõe um desafio enorme, que é o seguinte: a pobreza tipicamente está concentrada na informalidade, que é justamente as pessoas do quais normalmente são invisíveis, né? Que a gente chama, a gente tem pouca informação sobre elas. Portanto, o Cadastro Único brasileiro, mas todos os outros países de renda média que têm programas parecidos e cadastros parecidos, ele é autodeclaratório. Isso quer dizer que as pessoas vão até as áreas de solicitação de benefícios e declaram, elas dizem a sua realidade. Na verdade, elas dizem, o questionário do Cadastro Único, ele tem em torno de 100 questões. Então, o governo brasileiro faz uma conversa importante com essas pessoas no momento da solicitação, né? E, recentemente, o laureado pelo Prêmio Nobel, Banerjee, fez uma publicação com várias recomendações de como que a gente pode fazer com que esse cadastro, que é um cadastro de muito difícil verificação da veracidade das informações e adequação das informações, pode ser aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento do sistema, quando a gente fala, a gente está falando em relação a quê? A checagem, a fazer um filtro? Porque eu estou lhe ouvindo aqui, professor, e é muito bom que nós tenhamos a sua presença, porque a gente está falando de que o governo estima que mais de 6 milhões de pessoas precisem atualizar os dados. Mas são pessoas altamente vulneráveis, que precisam o quê? De uma internet, um computador, eventualmente não são alfabetizadas, eventualmente não estão nem com um documento. Como é que faz para chegar até essas pessoas, para ter capilaridade e conseguir alcançá-las e ter a atualização desse tipo de cadastro? Hoje, no Brasil, todos os municípios, os 5.500 municípios brasileiros, têm um centro de referência da assistência social, que é um equipamento público, onde as pessoas podem se dirigir e eles estão localizados já nas áreas de maior vulnerabilidade de seus respectivos bairros e municípios, e é um equipamento onde as pessoas já fizeram a solicitação anteriormente e precisam ir para atualizar essa solicitação, né? Então, hoje a gente tem capilaridade no Brasil, diferente do Chile, diferente de outros países, para chegar aonde mais precisa em todo mundo. E ao haver a atualização, qual a chance das pessoas, porque se você atualiza uma condição social diferente, ou que está ganhando um pouco mais, ou que conseguiu uma graninha a mais, naturalmente você é descadastrado de alguns programas. Como é que funciona esse sistema? É importante a gente lembrar, Elisa, que a pobreza ela está concentrada na informalidade. Então, a renda de um ambulante, por exemplo, ou mesmo de uma manicure, que eventualmente pode estar em condição de vulnerabilidade, ela varia muito, é volátil.
Então, isso muda a todo momento. É muito difícil esse trabalho de atualização. Os laureados pelo Prêmio Nobel de Economia deram 4 sugestões de como que a gente faz para aperfeiçoar esse cadastramento e não cometer nenhum erro, nem conceder o benefício para quem não precisa, eventualmente está fora do critério de vulnerabilidade definido, e nem deixar ninguém de fora. Eles sugerem 4 ações. E essas 4, caso o Brasil opte por segui-las, vai nos colocar numa posição de vanguarda dos países que têm política social relevante. A primeira delas, por exemplo, é a gente não considerar, como estamos fazendo hoje, apenas a renda que a pessoa solicitante declara. Imagina que a gente faz uma entrevista e uma discussão com as famílias em vulnerabilidade que envolve saber em torno de 100 informações sobre elas. Hoje, o que a gente faz é coletar essas informações todas. No entanto, para analisar se aquela pessoa tem direito ou não, a gente só considera o que ela declara de renda no momento da entrevista. É um pouco contraditório, dado que a gente sabe que essas rendas são muito voláteis. O que o Prêmio Nobel sugere é que a gente utilize as outras informações concedidas, né? As outras informações que essa pessoa conta sobre ela mesma. A segunda informação que ele sugere, né, o segundo método que ele sugere, é que a gente utilize de outros mecanismos para melhorar a qualidade dessa informação. Por exemplo, fazendo atualizações mais frequentes. Hoje, os beneficiários precisam ir a cada 2 anos para contar um pouco de como estão as suas condições. O que ele sugere é que a cada 2 anos talvez seja um horizonte muito distante de comunicação com as pessoas em vulnerabilidade. Ele sugere que essas atualizações sejam mais frequentes e que sejam que o governo se aproxime cada vez mais das pessoas em vulnerabilidade. A gente também poderia, Elisa, por exemplo, fazer mapas de pobreza. A gente sabe onde estão os territórios vulneráveis no Brasil hoje. A gente sabe dizer quantas pessoas em condição de extrema pobreza, que precisam de benefícios todos que você citou, estão em cada cidade, em cada município. Então, a gente poderia estimar um pouco melhor e conceder os benefícios de acordo com o que a gente já sabe desses territórios. E, por fim, mas não menos importante, ele sugere, o Banerjee, que a gente use, além das informações autodeclaradas, informações de alta tempestividade que ele conta. Por exemplo, o gasto com celular. Todas as pessoas hoje, né, a maior parte das pessoas tem um celular portátil e as informações de uso e comunicação e transações feitas nesse celular são informações muito importantes que aí não mais autodeclaratórias, mas sim de consumo de fato, que poderiam nos ajudar tanto a encontrar os que mais precisam para receber o benefício, quanto ter mais assertividade nos impedimentos de pessoas que estão entrando para receber benefício hoje, que estão fora do critério definido. Professora, para encerrar, vou lhe fazer uma pergunta mais conceitual sobre a questão da assistência, dos programas sociais, porque eventualmente a gente ouve, tem coisa que a gente gostaria de desouvir, aqui inventar um verbo, desouvir ou desver, né? Quando a gente lê das pessoas que dizem assim, fulano é pobre porque quer, né? É miserável porque é preguiçoso, é pobre porque não se esforça. E geralmente essas pessoas miseráveis, a gente está falando de pretos, de pardos, que são a maioria do Brasil e que muitas vezes não aparecem no debate público, né? Até porque tem gente que não gosta de falar de pobre, né? Dá muito trabalho, não gosta nem de ver andando no aeroporto. Esse ser humano existe. Conceitualmente, qual é a missão dessa questão assistencial? E por que a gente tem de virar essa chave de ficar achando que a pessoa é pobre, é miserável, simplesmente porque é preguiçosa, porque não se esforçou, porque quer ficar dependendo do governo? Elisa, acho que é importante saber que tem evidências robustas de que quando a gente transfere renda para pessoas em condição de vulnerabilidade, elas se inserem no mercado de trabalho e começam a trabalhar mais, que é o oposto do que a gente, às vezes, ouve algumas anedotas, né? Então, é importante a gente saber que, ao transferir os benefícios sociais que são de direito das pessoas em vulnerabilidade, a inserção e a inclusão social delas aumenta absolutamente. Isso é a direção oposta de dizer que tem qualquer questão de preguiça ou outro tipo de estigma ou preconceito da parte da população brasileira.
Então, é importante a gente saber que quando a gente transfere renda, transfere oportunidade para pessoas que não tiveram oportunidades ao longo da vida, isso abre uma porta enorme de acesso a direitos. Por exemplo, a condição de se alimentar adequadamente, a condição de, dado que se alimentou adequadamente, consegue participar de processos seletivos para trabalhar, entre outros acessos a direitos. Então, a gente não tem evidências científicas de que existe qualquer tipo de meritocracia nas condições de vulnerabilidade das pessoas. Pelo contrário, normalmente são pessoas que não tiveram oportunidades ao longo da vida toda por uma série de falhas do próprio governo ou infortúnios climáticos ou de outras naturezas. Professora Laura Miller Machado, professora do INSPER, obrigada demais, hein, por ter vindo conversar com a gente aqui no Live. Volte sempre, professora. Prazer foi todo meu. Obrigada, bom dia.